A estreia de hoje é um filme chamado Os Infiéis. É um filme de quase 1h30, é um filme curtinho, que conta várias pequenas histórias que têm uma temática em comum: a traição. Então, este é um filme que fala sobre adultério, fala sobre como os homens são ridículos na maioria das vezes. Então, é um filme que é, logicamente, uma comédia, que a gente gostaria de conversar com você a respeito. Então, se você quiser saber mais sobre este filme em específico, fique aqui com a gente. Antes de começar, queria pedir para você para se inscrever aqui no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E também a gente está nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter e no Instagram também. Então este filme, Os Infiéis, ele é um filme italiano, né? Já para começar a conversa, ele é um filme que foi feito na Itália e ele é um remake de um filme que foi feito em 2012, lá na França. Então é um filme que eles tiveram que dar uma readaptada, porque o filme de 2012 ele foi muito criticado, não só lá na própria França, como em todos os lugares onde estreou, foi criticado porque ele dava uma espécie de apoio às atitudes dos homens, né? Todos os homens nessas pequenas histórias que são contadas aqui são homens adúlteros, são homens que traem as mulheres, enganam as mulheres, mentem para elas. Então essa história foi meio que glamourizada em 2012 e nesta versão de 2020 eles fazem questão de deixar bem claro o quanto essa história é ridícula, e o quanto os homens são ridículos quando eles tomam essa atitude de trair as suas esposas, suas namoradas, suas companheiras, enfim. O filme ele conta 6 histórias, ele conta essas histórias que são bem pequenininhas, né? Acho que a quinta história é a maior, né, de todas, a que tem maior desenvolvimento, mas são 6 histórias no total, 5 curtas e uma parte final que tem cerca de 10 minutos, que a gente já vai falar sobre ela também. A primeira história apresentada neste filme é uma história de um casal que está em férias pelas Maldivas, né, pelas Ilhas Maldivas, e ali eles começam a ter um problema porque a mulher desconfia que o marido dela trai ela, então ela começa a investigar essa história. A segunda história que é mostrada é uma DR entre dois companheiros, né, um homem e uma mulher, e eles estão lá conversando, discutindo entre eles, e eles confessam que um trai o outro. Então eles precisam chegar a um denominador comum para ver o que vai acontecer com esse relacionamento. No terceiro segmento a gente tem um homem, que é um homem casado, completamente frustrado com o seu casamento, que está numa festa na firma, né, no escritório onde ele trabalha, e nessa festa ele tenta dar em cima de todas as mulheres que estão presentes nesse local, só que ele não consegue nada com elas, então ele vai ficando cada vez mais frustrado e isso vai levando a algumas consequências aí, inclusive na própria cabeça dele. A quarta história conta uma história de dois idosos, um casal idoso, em que aparentemente eles são felizes, eles são pessoas que estão satisfeitas com o relacionamento, só que o marido, né, dessa história, ele tem segredos. Ele fala para a esposa que vai assistir jogo de basquete no final de semana, mas na verdade ele vai atrás daquelas profissionais que oferecem serviços sexuais, trai a esposa com elas todo fim de semana e ela descobre. Então ela começa a armar uma vingança para poder se livrar, né, dessa história toda com o marido. O quinto curta dessa história mostra também, obviamente, o marido e mulher, e a mulher descobre que o homem trai ela. E só que ele bola um plano na cabeça dele para fazer com que ela pense que ela tá ficando louca. A gente já viu isso em algum lugar. Essa é uma história mais comum que tem, né? O homem que trai e depois fica falando: "Não, você tá louca. Você tá doida." Acontece que ele consegue, de certa forma, reverter essa situação, só que aí tem um plot twist que a gente não pode contar porque você precisa assistir o filme para você poder saber. E no fim tem um curtinha de 10 minutos onde 3 homens estão sentados discutindo sobre mulheres e também tem um plot twist que aí é uma piadoca, né? Falando sobre essas histórias, todas elas têm aí um fundo de comédia, umas mais, outras menos, né? A primeira história, por exemplo, do casal nas Maldivas, eu achei bem sem graça, sem sal, não é engraçada, né? É só uma situação corriqueira. Pra mim, pelo menos, a terceira, a quarta e a quinta história são as melhores porque são as que têm melhor desenvolvimento de personagens e são as que são engraçadas, né? Porque um filme de comédia que não tem graça, não tem por que existir. É um filme...
não é? Então você tem essas histórias que oscilam entre histórias que são boas, que fazem jus a estar no filme, tem histórias que não fazem, são histórias que não têm sentido, além do que, logicamente, tem algumas piadas evidentemente sexistas, né? O filme tem essa abordagem masculina, mas diferentemente do filme de 2012, quando isso era louvado e era tido como uma coisa engraçada, uma característica engraçada dos homens, aqui essa parte sexista, todas as falas sexistas que existem neste filme são para ressaltar a idiotice desses homens. Então a gente vê todos os homens que passam por essas histórias como pessoas idiotas, como são, de fato. Então a gente tem também aqui o trabalho de 2 atores em específico que estão em todos os curtas, eles aparecem em todos os segmentos e eles fazem personagens diferentes, né? Então isso mostra a versatilidade deles. É o Riccardo Scamarcio e o Valerio Mastrandea. São 2 atores italianos bem conhecidos lá na Itália, logicamente, né, são italianos, mas eles são bem conhecidos lá e aqui eles apresentam um trabalho bem consistente porque eles conseguem transitar entre esses personagens tão diferentes entre si e eles conseguem passar o recado que é para passar, né? Que os homens adúlteros, esses homens dessas histórias, eles são simplesmente homens sem vergonha, sem moral, sem nada, e é por isso que eles precisam ser ridicularizados mesmo, né? Não é pra você ficar falando, ai, tadinho, ele fez isso porque não... São homens ridículos, e aqui eles são mostrados como os ridículos que eles são. Enfim, em resumo, né, porque a gente não pode ficar contando muito das histórias, são histórias curtinhas, né, é um filme de 1 hora, quase 1h30, é bem curto, passa rápido, é um bom passatempo, apesar de ser um filme um tanto quanto irregular, né, não tem, as ligações entre essas histórias são um pouco frouxas e tal, então é um filme que você assiste e você nota que é um filme irregular, tem partes realmente muito boas, enquanto tem partes que são realmente muito ruins. O começo e o fim são estranhos, pra dizer o mínimo, mas é um filme que dá pra assistir. Então, pra nós aqui do canal 5 Tons, este filme, Os Infiéis, recebe 3 estrelas. Então, por hoje é isso, obrigado a você que assistiu este vídeo até aqui, e se você tiver alguma opinião, assistir esse filme e quiser deixar a sua opinião aqui, a gente vai ter o maior prazer em receber nos comentários. Então, um abraço pra você e até logo, tchau!